Bom dia, pessoal. Meu nome é Marina Cristo. Queria dar as boas-vindas aí para todas as nossas convidadas que estão aqui. Acho que a gente está trazendo um assunto muito interessante, que são mulheres liderando um ecossistema de inovação. E não podia estar melhor acompanhada do que com a Alessandra, Cristiane e Luzia. Para a gente começar aqui um pouco do nosso bate-papo, acho que vai ser bem interessante cada uma se apresentar um pouco, apesar das nossas apresentadoras antes já terem falado um pouquinho. Acho que é legal a gente trazer isso aqui para o painel. Vou começar aqui furando fila, vou me apresentar rapidinho. Como eu falei, meu nome é Marina Cristo, sou cofundadora de uma health tech chamada Lina Saúde, que trabalha principalmente com a navegação do paciente e o cuidado coordenado para operadoras, clínicas de atenção primária à saúde e telemedicina. Vou começar aqui passando para cada uma, vamos tentar fazer em ordem alfabética esse início, começando então pela Alessandra. E queria também, Alessandra, na sua fala, que você falasse um pouco sobre a sua jornada pessoal no mundo da inovação e empreendedorismo e como que isso fez você chegar hoje nesse papel de liderança que você ocupa. Por favor. Então, bom dia, meninas, bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo. Prazer, sou Alessandra Andrade, tenho aí uma historiazinha em inovação e essa história se confunde um pouco com a minha vida. Eu acho que quando a gente faz disso a nossa carreira, chega um momento que a gente não sabe o que é vida pessoal, o que é vida profissional, mas uma coisa vai levando a outra. Eu sou hoje fundadora do Pátio 76, que é o Hub de Inovação da Associação Comercial de São Paulo. Sou fundadora também do FAP Business Hub, que também é um hub de inovação aqui da FAP, uma universidade de São Paulo. Mas essa história começou ainda no século passado, como jovem empreendedora, né? como uma pessoa que era de uma empresa familiar que fazia as coisas e foi se apaixonando pelo empreendedorismo, foi se apaixonando por esse mundo associativo, onde a gente troca muito. Eu acho que hoje o que a gente fala de comunidade, né, o associativismo faz muito disso. Isso é muito antigo. Então, nessas participações, eu fui cada vez mais tendo protagonismo. Fui vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Sei que a Associação Comercial do Rio de Janeiro tem um grupo de jovens empresários. Comecei nisso. E aí foi a virada para começar a assumir os postos de liderança. Foi podendo exercer dentro dos meus grupos de pares, de estar participando, de estar conhecendo. Eu acho que nós mulheres, e aí falo, né, um pouco generalizando, a gente acaba tendo que se dividir em tantos papéis que muitas vezes não sobra o tempo para esse networking, né? Para a gente estar lá, para a gente se fazer presente. E como eu comecei muito cedo, ainda não tinha família, não tinha marido, não tinha filho, não tinha essas culpas todas que hoje eu tenho, né? E eu acho que todas as mulheres têm. Isso foi me permitindo participar, ganhar exposição. Então, foi uma construção de longo prazo. Eu estou nesse mercado há 20 anos, primeiro de empreendedorismo, e a migração para a inovação, ela aconteceu naturalmente. Então, acho que falando aqui para finalizar essa questão do como é que eu cheguei nesse papel de liderança, eu vou deixar o insight da importância do network, da importância da gente participar, né? De estar junto, né, e se fazer ser vista também. A gente é muito low profile, então acho que essa fica a dica da minha apresentação aqui. Obrigada. Bacana, Alessandra. Vou então passar agora para a Cristiane se apresentar aí para a gente também. Cristiane, Cris, acho que você está no mudo. Isso. opa, estão me ouvindo, né? É muito legal ouvir, porque a gente vai se identificando com as falas das outras, né? E é muito isso. Participo de alguns grupos de mulheres e a gente discute vários desses temas. Network é um dos temas que a gente fala que a gente não é boa nisso. Bom, só me apresentando rapidamente, eu trabalho praticamente desde o início como estagiária no mercado de saúde e a princípio, né, e durante grandíssima parte aí da minha carreira, trabalhei na indústria como funcionária e até 2021 eu fiquei na indústria farmacêutica, né, quase
pouco mais de 20 anos aí de atuação nessa indústria, passando por diversas posições. Minha formação é de marketing e comunicação, então sempre atuei aí bastante nas áreas de negócios de várias multinacionais farmacêuticas. Mas eu acho que eu fui, né? E agora olhando para trás, eu vejo, né? Depois, quando a gente passa pelas coisas, a gente faz melhor o diagnóstico do que aconteceu, né? Então eu vejo que eu já tinha algumas características de empreendedorismo lá atrás, que quando eu fui assumindo posições de liderança e depois também fui trabalhando em empresas um pouco menores do que as Big Pharmas que inicialmente eu trabalhei, e que você tinha um pouquinho mais de liberdade para fazer algumas coisas e executar algumas estratégias um pouco mais personalizadas, vamos dizer assim, eu acho que isso é o que sempre me fez feliz, assim, e eu comecei a entender que eu tinha um perfil um pouco mais empreendedor e que eu precisava, talvez, olhar para outras coisas, né? Em 2021, eu fui convidada para o conselho da Funcional, porque no final a indústria farmacêutica ela é um grande cliente da Funcional, vou falar bem rápido depois o que a gente faz, mas a Funcional é uma health tech já bem consolidada, com mais de 20 anos de mercado, enfim, e naquele momento eles estavam formando o conselho e queriam alguém da indústria para que pudesse trazer um pouco essa perspectiva de mercado, né? E quando eu entrei nesse mundo de, primeiro, de tecnologia, segundo, de um negócio familiar e com milhares de possibilidades, né? O meu olho começou a brilhar, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso, né? E aí, depois de um ano quase no conselho e me identificando muito com tudo aquilo, eu acabei assumindo a cadeira de CEO aqui na Funcional, porque hoje ela é uma empresa de um único dono e ele estava querendo sair um pouco da operação e ficar mais focado no conselho. E a gente foi criando essa relação de confiança no conselho e eu acabei assumindo a operação. Então, estou há 2 anos aí liderando essa operação. Não sou a fundadora da empresa, mas hoje eu me sinto quase que uma cofundadora, porque eu acho que eu estou ajudando muito aí, a gente juntos está né, construindo uma nova etapa aí da história da Funcional depois desses 20 anos. E é muito prazeroso, né? E aí você, quando a gente gosta desses desafios, é muito prazeroso você poder atuar diretamente para impactar a vida das pessoas e criar produtos, criar soluções que de fato ajudem aí a resolver algumas dores do mercado. Então, eu falo que eu rejuvenesci aí alguns anos com essa mudança aí de carreira. Eu acho que falando um pouquinho especificamente de mulher, obviamente que a gente sabe de muitos desafios aí. Eu hoje sou cofundadora de um grupo que a gente nomeou de Leadership, que é um grupo de líderes da indústria farmacêutica e do mercado de saúde, e que a gente trabalha muito com mentoria para mulheres, para inspirar e para ajudar essas mulheres a se sentirem confiantes de atingir novas posições e assumir novos desafios. E eu falo que a nossa vida, assim, a gente já meio que está preparada para enfrentar esses desafios no dia a dia. A gente meio que se prepara um pouco mais, assim, né? Quando a gente compara com homens, porque a gente sabe que os desafios sempre são maiores. Mas eu acho que a gente está ganhando bastante relevância, né? Agora, quando a gente olha para o mercado de empreendedorismo, falando especificamente de tecnologia, ainda existem muitos desafios, né? Eu acho que a gente pode depois debater um pouco aqui, porque eu acho que cada uma de nós aqui tem um papel muito importante em inspirar essas mulheres a seguirem os seus caminhos. Não, bacana demais, Cristiane. Vou passar então aí para a Luzia fechar essa rodada de apresentações.
Tá ótimo. Bom, pessoal, primeiro, obrigada aí pelo convite, obrigada por estar aí com gente tão legal. Eu sou Luzia Sarno, sou uma executiva de tecnologia com mais de 30 anos aí de mercado, trabalhei em diferentes indústrias e empresas nacionais e multinacionais, como a Rodia, hoje Solvay, BMW, trabalhei no Banco ABN Real, depois virou Santander, trabalhei na Copersucar e, por último, trabalhei no Grupo Fleury, sou aqui de São Paulo, né? E também, semelhante a Cris, no final de 21, eu resolvi sair do mundo corporativo. Eu já era investidora anjo, já era mentora de startup há muito tempo, já era formada também pelo IBGC, fazia conselho em várias empresas, e aí resolvi ir mais por esse caminho, e também cofundei uma edutech chamada Alumni Tech, onde o objetivo é trazer essa visão do que a tecnologia pode aportar para as empresas. Não são cursos de técnicos, né? Mas é o contrário, é para um nível gerencial, para entender o poder do que a tecnologia está tendo hoje e o impacto que ele tem na sociedade e nos seus próprios negócios e na nossa vida profissional e pessoal, né, gente? Com inteligência artificial, a gente nem sabe o que falar para os filhos, faz isso, faz aquilo, porque realmente a gente não sabe o que vai ser. Também, muito semelhante às colegas aqui, eu sou VP hoje de uma ONG, onde somos mais de 300 mulheres de tecnologia. Esse grupo literalmente faz aniversário hoje, temos 20 anos aí de mercado, vamos comemorar hoje à noite. E o objetivo nosso é semelhante ao que a Cris falou, é fazer mentoria, é dar opções para as mulheres se posicionarem, discutir todos os casos que a Lê comentou aqui, também estimular mais mulheres na área, porque, né, nós temos uma dificuldade em atrair mulheres para a área de tecnologia em particular. Enfim, isso é o que a gente faz, gosta, e acho que a palavra que nos une é sororidade, né? Uma puxa a outra, uma ajuda a outra. Descobri que eu e a Alessandra já estamos no mesmo grupo. Eu acho que essa questão da gente trocar ideias, vir com as nossas experiências, agregar para outra, e, enfim, ajudar e ser ajudada, eu acho que é isso que faz a diferença, e a gente vai num ciclo positivo de evolução aí contínua. Obrigada. Perfeito, Luzia. Eu vou até aproveitar já sua fala e fazer a primeira pergunta aqui do painel para você mesmo. Acho que você já até adiantou um pouquinho da pergunta, mas como que você hoje enxerga que as mulheres podem se apoiar mutuamente no mundo dos negócios e tecnologias, para ter esse impulsionamento da liderança feminina? Então, você comentou da gente fazer esse tipo de grupo, de ter uma conversa, de tentar se ajudar ali. Você vê que tem outras formas? Como que você levaria isso para as mulheres que estão querendo empreender e se juntar aí nesse mundo? Perfeito. Acho que, né, todas nós já ouvimos a famosa síndrome da impostora. Então, o que a gente tem que evitar é a gente querer tirar nota 10 em tudo. Eu brinco, às vezes você só precisa passar de ano, não precisa tirar nota 10. Então, eu acho que quando a gente vê outras mulheres em suas posições que tiveram, enfim, a oportunidade e a coragem de empreender, ir à frente de alguns negócios, assumir posições de liderança em diversas outras situações, você funciona como um modelo. E aí você também inspira as outras mulheres a falar, olha, se, né, fulana conseguiu, vamos lá conversar com ela, o que ela fez de diferente, etc. E fortalecer essa ideia de que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Eu acho que essa história de não, a gente tem que ser perfeita na profissão, na família, na sociedade. Escuta, a gente não é super mulher, ninguém aqui o é, e não existe super homem também, mas nós nos cobramos um pouco mais por N fatores aí da sociedade. Então, o que eu acho que a gente se ajuda? A gente se ajuda fazendo mentorias, a gente se ajuda contando as nossas histórias, contando os nossos fracassos e vendo como é que a gente
enfim, ultrapassou os mesmos, e estimulando amigas, né? Então, você sabe que tem uma posição interessante aqui, você sabe que tem um curso diferente ali. A questão da formação, em particular, eu acho que as mulheres são mais... estudos mostram, né, que nós buscamos muito mais a formação e mesmo assim a gente se sente menos preparada. Então, vamos lá, vamos dar as caras, vamos dar as mãos umas às outras, vamos nos ajudar, e eu acho que assim é que dá certo. Perfeito, super bem colocado, Luzia. E puxando aí também um pouco o que a Alessandra trouxe, de ter um hub de inovação. Alessandra, na sua opinião, quais são as principais tendências que vão impulsionar esse empoderamento das mulheres no ecossistema nos próximos anos? Como é que você enxerga isso? Às vezes é algo que você traz aí também no hub. Conta pra gente um pouquinho. Bom, antes até de entrar nisso, eu queria comentar um pedacinho da fala da Luzia, que eu acho que é essa questão de que sororidade é uma coisa muito nova. Até a palavra nova as pessoas não conhecem. Então, eu acho que cabe muito a gente, que eu costumo falar nas minhas falas que a nossa geração, ela pôde usufruir de uma série de direitos e de oportunidades que muitas mulheres brigaram para que a gente tivesse, só que não vieram com manual de instrução, né? Então, eu acho que toda essa mudança e toda essa parte de nós nos ajudarmos, né, de nós criarmos um ambiente cada vez mais receptivo é muito importante. E a gente que já chegou em determinado nível da hierarquia, hoje nós temos a responsabilidade, não é mais vontade, é a responsabilidade de começar a fazer esse manual de instrução que a gente não recebeu. Então, acho que é um legado. E aí, entrando um pouquinho nas tendências, a gente estava falando de inteligência artificial, eu acho que uma das grandes características da mulher é que ela ensina, né? Ela abraça, ela é uma educadora por natureza. Quando a gente está falando de inteligência artificial, os mecanismos que precisam para que isso tenha regulação, para que as inteligências artificiais sejam educadas, para que a gente consiga ter uma série de normativas e de cuidados com o desenvolvimento das pessoas, né? A gente hoje, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 12 anos, a gente vai acompanhando os conflitos dentro da escola. Hoje o cyberbullying está em tudo quanto é lugar. Hoje a gente tem uma questão, né, de que eu falo que a gente brigava com a coleguinha na escola, a gente tinha 24 horas para esfriar a cabeça. Agora o WhatsApp te acompanha o tempo inteiro, o grupo, né? Então a gente já tem uma geração toda que está sendo educada e formada, vivendo a tecnologia 24 horas. Eu acho que tem essa grande oportunidade para nós, mulheres, trazermos a nossa liderança cada vez mais humana para a tecnologia e principalmente para a regulação da inteligência artificial. Perfeito, Cristiane. E entrando um pouco mais também, eu acho que nessa ideia que a gente coloca aqui, que tem algumas barreiras para a gente entrar nesse mundo. Infelizmente, igual você falou, não tem ainda o nosso manual ali. Vocês, inclusive, têm muito mais experiência do que eu nessa área. E é muito bom ouvir que também, até, assim, vocês já estão mais consolidadas, mas mesmo assim ainda existem essas questões. E com isso, queria trazer uma pergunta para a Cristiane, que teve essa mudança de carreira, que apesar de ser assim, na saúde, mas ainda assim mudou bastante. E eu queria ver qual que foi um desafios únicos que você, como mulher, ao entrar nesse âmbito de liderança do ecossistema, o que você enfrentou e como que você lidou com isso? Muito legal essa pergunta, porque para mim foi um baita desafio, né? Você já está num de carreira, assumindo a liderança de uma empresa de tecnologia, que é um assunto que você não conhece. Eu simplesmente não conhecia nada de tecnologia. Eu era aquela que acontecia alguma coisa no computador, eu tinha que chamar alguém, falava, não tenho a menor noção do que estava acontecendo aqui.
muito menos sabia de todas as questões, como se desenvolvia produto, posições, o que é um dev, o que é engenharia de dados, o que é a pessoa de infra faz, enfim, eu não tinha noção de nada. Que uma coisa curiosa e que eu falo hoje para, né, para algumas pessoas é que, passado esse tempo, eu vi que, primeiro, acho que, obviamente, o meu conhecimento do negócio agrega muito, né? Então, assim, vou trazer uma pessoa do negócio bastante robusta, é algo que muitas vezes falta no mercado de tecnologia, pelo menos na minha experiência, porque é um mercado que tem uma tendência a mergulhar dentro de si mesmo e das suas tecnicidades ali. Então, você trazer uma perspectiva do cliente e sempre remeter ao que, na prática, isso significa para o cliente, né? O que muda na jornada desse cliente, no caso, né, do meu mercado aqui que eu trabalho, o que essa solução, essa entrega significa para a jornada do paciente? Ele vai ter acesso mais rápido ao medicamento, a um diagnóstico, aonde que a gente consegue mover aí alguma coisa na jornada dele. Então, acho que isso me ajudou bastante, obviamente, eu tinha esse conhecimento para agregar, mas eu acho que a gente, né, pelo menos na minha experiência, a gente tem uma humildade como mulheres de aprender, né? Então, eu acho que isso gera cria conexões com as pessoas. Então, eu cheguei muito do outro lado como alguém que estava querendo aprender e alguém que estava querendo facilitar e ajudar o trabalho de quem já estava ali, né? Então, eu me coloquei muito na posição de time junto com a equipe, né? E eu acho que isso é algo que a gente sabe fazer bem, né? A gente, acho que até pelas características, pelos desafios que a gente passa no dia a dia, e de muitas vezes a gente não ter essas pessoas que nos guiem aí para que a gente ache os caminhos, a gente se coloca muito nessa posição de aprendizes, né? Muitas vezes. Então, eu me coloquei muito nessa posição no sentido de me explica isso aqui, como é que isso aqui vai lá na ponta gerar algum resultado, né? E eu acho que isso ajudou muito a gente criar um ambiente de confiança, de transparência, de entender os problemas, né? Que são muitos, os desafios são muitos em tecnologia, e fazer as coisas acontecer juntos, né? Porque eu acho que mais do que até em outros mercados, você trabalhar num ambiente colaborativo, no mercado de tecnologia, é muito importante, senão você de fato não consegue entregar o que o cliente espera, né? Não adianta um dev fazer o melhor código do mundo se aquilo não vai gerar uma entrega de valor para o cliente que vai mudar a vida dele na prática, né? Então, eu acho que a gente fazer essas parcerias ao longo da vida, e eu levo muito isso para tudo, né? Eu acho que a gente aprende com cada interação que a gente tem aí na nossa vida. Isso acaba gerando um comportamento mais empático de todas nós, assim, o feedback que eu recebo bastante é esse, sabe? A sua liderança é empática, você de fato ouve as questões dos outros, você entende e tenta ajudar de alguma forma, né? Não minimizando a dor de quem está ali do lado. Então, acho que isso ajuda bastante e me ajudou bastante. Não, muito interessante isso que você falou, Cristiane, porque é justamente isso, a gente tem que procurar trazer essas conexões para justamente ajudar a gente. E um ponto, assim, até da minha carreira aqui, ainda breve, né? Eu sou formada em economia, um ramo que já não tem muitos homens, e depois muitas mulheres, e acabei vindo para o mundo da tecnologia, e justamente nunca vi, assim, uma pessoa às vezes, para eu me inspirar aqui. Então, a maioria dos programas de aceleração que a gente participava, junto com outras startups,
raramente tinha uma mulher fundadora também. E essa troca acaba ficando um pouco escassa. E, assim, quando a gente vê uma mulher, eu falo, gente, nossa, eu vou virar super amiga dela, que ela deve estar passando todos os mesmos problemas que eu. E eu acho que todas nós aqui nesses ambientes, pode ser que ainda assim tem essa carência de mulheres. E aí trago mais uma pergunta, muito da minha curiosidade também, vou trazer ela para a Luzia. Teve alguma mentora na sua carreira, Luzia, de todos esses anos que te trouxe uma luz, te trouxe um caminho, ou você ainda não achou e está se tornando a mentora de outras pessoas? Legal, Marina. Antes, complementando um pouquinho o que a Cris falou, e parabenizo ela pela coragem. Você sabe que outro dia um CEO estava comentando, jovem, bem jovem, ele falou assim: como CEO, eu não posso mostrar fraqueza, eu tenho que mostrar que eu entendo de tudo. Aí eu olhei, fiquei com um pouco de pena, mas enfim, eu acho que o que a Cris se colocou é a realidade. Primeiro que a gente é humano, homem, mulher, não tem dessa. Segundo, a gente está num mundo VUCA, que eu chamo de muvuca, né? É tão complexo que se alguém falar que entende de tudo, você já sabe que está mentindo. Então, a questão de você ter a humildade de reconhecer e de compor uma equipe para suprir as suas necessidades, sejam técnicas, sejam de skill. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sou muito detalhista, e eu sempre gostei de ter no meu time pessoas diferentes de mim. A história da diversidade vai muito além da questão de gênero e raça, é a questão dos nossos skills e que o grupo agrega e traz maior valor quando você compõe realmente que 2 mais 2 dá mais do que 4, né? Então, parabéns aí, Cris, pela sua coragem. E eu acho que um dos problemas a causa raiz é a questão de a gente não ter as mulheres sendo formadas na base, né? Como você falou em economia, na minha área, então, quando eu me formei, era exceção. Durante toda a minha carreira, eu fui exceção. Você vê, a gente tem esse grupo de mulheres de tecnologia, nós somos 300. Sabe o que é 300? Nada no mundo de tecnologia, nada. A gente vai em eventos, a gente é 10% quando a gente faz força para trazer mais mulheres. Então, infelizmente, Marina, eu não tive uma pessoa que pudesse, assim, falar, foi fulana, eu me baseei nela. Se possível, eu vou te falar do ponto de vista, assim, mais de soft skill. A minha mãe é uma mulher muito forte. Então, obviamente não é da área de tecnologia, mas ela é contadora. Na época dela, minha mãe tem 85, na época dela, se formou com meu pai e tudo, era já também uma exceção. Então, nesse contexto de fazer o que gosta, ir atrás do que, enfim, quer, independentemente do gênero, eu posso dizer que minha mãe foi uma inspiradora nesse aspecto, mas no meu mundo mais de tecnologia, eu tive mulheres chefe, mas a maior parte foram homens, e eu fui indo e espero hoje sim estar ajudando outras mulheres, outras meninas, tanto a entrarem na área, quanto a facilitar um pouco, que é como a Alessandra falou, né? É mais do que vontade, é a nossa responsabilidade em ajudar essas mulheres a poderem usar todo o potencial que elas têm. Então, puxando um pouco também dessa ideia que você trouxe, Luzia, Alessandra, você acha que a gente consegue promover algum tipo de cultura inclusiva que traga essas mulheres para as empresas? Ou até mesmo, a Cristiane trouxe aí muito de dev, né, que são desenvolvedores. Hoje a gente vê que não tem tantas mulheres desenvolvedoras, talvez por um desinteresse também das mulheres, ou às vezes também não nem se torna uma carreira atrativa. E eu acho que as empresas têm muito dessa responsabilidade, às vezes, de trazer essas mulheres e se tornarem atrativas para uma carreira lá. O que você acha disso? Você acha que existe algum tipo de cultura, algum tipo de diretriz que a gente pode trazer? Ou do jeito que tá ótimo? Olha, eu acho que o que eu vou falar é polêmico, mas eu vou me arriscar aqui. Até porque vou citar um exemplo prático, né? Eu estou na Associação Comercial de São Paulo, fui a primeira mulher a ser vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, uma instituição que hoje tem 128 anos.
tão tradicional quanto a do Rio eu sei que ainda é mais antiga, mas e eu só virei vice-presidente porque eu nunca participei de uma iniciativa que é fantástica, chamada Conselho da Mulher Empresária. O que eu acho que acontece muito? Eles criam um clube da Luluzinha, deixam a Luluzinha do lado para não incomodar, para não entrar no clube do Bolinha. E meus pais sempre participaram muito, né, da associação comercial, do Rotary, de diversas outras iniciativas. E eu comecei a acompanhá-los muito cedo, porque eu sempre fui muito curiosa. E eu chegava lá e falava assim, você quer ir para a reunião do papai ou da mamãe? E eu queria ir para a reunião do papai, porque a reunião da mamãe ia falar só de ações beneficentes. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é que não se... Por mais que sejam importantes, como eu e a Luzia descobrimos aqui, que a gente participa de grupos comuns, eu acho que precisam de iniciativas das mulheres, para as mulheres, para que elas se fortaleçam, para que elas trocam experiências, mas como política de empresa, como política de instituição, eu, Alessandra, não gosto de clubes separados, né? De criar roles separados. A gente tem uma discussão muito grande, principalmente da participação em mulheres em conselhos de administração. E eu acho que mais do que lutar pela presença das mulheres, a gente tem que lutar pela diversidade, né? Eu acho que a gente precisa quebrar esse clubinho que existe, né? Que ainda é do homem com mais de 40, 50 anos, branco, né? Eu acho que é mais do que isso, né? Do que só ter mulheres. Eu acho que a gente tem que lutar pela participação, pela inclusão, e que as pessoas estejam lá também não para cumprir cota, né? Eu quero conseguir diversas participações, mas não porque eu sou mulher. Eu quero conseguir essas participações porque eu sou competente, porque eu sou qualificada, porque eu vou agregar. Então, assim, eu acho que existe a visão de trazer mais oportunidades, de tirar vieses inconscientes que existem, que ainda fecham as portas para as mulheres, mas precisam de iniciativas de mulheres, parece até slogan, né, de loja de varejo, mas precisam de iniciativas de mulheres para mulheres, mas eu acho que como política de empresa, como política institucional e até como políticas públicas, é uma valorização da diversidade. E se vocês forem olhar, existem diversos conselhos que... Conselhos não, existem diversos estudos que dizem que a participação de mulheres em conselhos de administração aumenta o valuation da empresa. E aí vou dizer por quê. Porque a mulher é seletiva. A mulher é seletiva. Nós somos seletivos. Então, quando aí você traz essa questão, que às vezes as mulheres não se interessam de serem devs. Gente, vida de dev é vida de peão de obra. É trabalhar 24 horas, só que ele está no computador em vez de estar com a marreta na mão. Então, as mulheres sim são seletivas, as mulheres sim buscam qualidade de trabalho, as mulheres sim buscam conseguir equilibrar todos esses aspectos que a gente precisa para a mulher. E por isso, eu acho que tem o outro lado. Existem ainda carreiras que são inóspitas para todo mundo, e que as mulheres não se sujeitam a ela, né? E que os homens ainda se sujeitam. E por isso que eu falei que era um pouco polêmica aqui a minha opinião. Espero não ter ofendido ninguém, mas assim, acho que uma das coisas importantes é a gente aprender a expressar. E mais uma coisa, a gente tem que parar de se comparar com a gente mesmo. Quando a gente se compara com os homens, a gente ganha. Não, bacana, zero polêmico, acho que a gente tem que falar mesmo. É muito interessante o que você colocou, Alexandre, e justamente eu acho que essa parte da inclusão, mas e como que isso é benéfico para as empresas, eu acho que isso deve ser, na verdade, enxergado por todos. E queria trazer uma pergunta para a Cristiane. E, Cristiane, você teve alguma experiência que você viu que
você ter esse tipo de inclusão em toda a sua carreira fez uma diferença na hora de um processo, na hora de algum desafio, dificuldade que você encontrou? Você consegue trazer para a gente um exemplo disso? Eu sempre prezei muito pela diversidade, acho que até pela característica nossa mesmo, porque a gente sempre lutou, né? E lá atrás, no começo de carreira, o cenário era ainda mais desafiador, né? Então, assim, lideranças eram basicamente masculinas e tal. Então, a gente já tem isso dentro do nosso DNA, né? De manter essa diversidade viva. E N situações assim que a gente pode citar, onde, e é um pouco o que a Luzia falou também, de não só diversidade de gênero, diversidade racial, mas de perfis, né? Me lembro em uma empresa que a gente fez uma avaliação de perfis, aquelas mandalas, né, que você enquadra as pessoas em perfis distintos através de assessment e tal. E a gente fez um exercício onde cada grupo realizava atividades só com pessoas do mesmo perfil. E assim, você perdia tanta riqueza no trabalho, porque se você está só com iguais, né, aquilo perde, assim, dependendo do perfil, tinham perfis que eram mais relacionais, perfis que eram mais analíticos. Você pegava os analíticos, era tudo muito organizado, tudo muito estruturado, pensamento. Vamos ler e depois a gente responde. Assim, não tinha nenhum tipo de conversa, debate, polêmica, né? E aí você pegava os mais polêmicos, os mais extrovertidos, não conseguiam chegar em nenhuma conclusão sozinhos. Então, esse exercício ficou muito na minha cabeça, foi bem lá atrás que a gente fez, da importância de você ter essa diversidade nos grupos de trabalho, né? Então, assim, o quanto as discussões agregam, né? E hoje eu vivo muito isso com o conselho, por exemplo, da empresa. A gente tem lá como conselheiros perfis totalmente diferentes, homens e mulheres, de vários segmentos de mercado diferentes e habilidades diferentes. E eu saio, ontem foi dia de reunião de conselho, e eu saio, assim, exausta, mas é um banho de assim, insights, de desafios, que eu falo, não, se eu ficasse aqui no meu mundinho só, vou fazer assim, vou mudar isso, a estrutura vai ser dessa forma, a estratégia é essa, eu ia perder muito aplicando só o que eu acho ali, junto com o meu time, que a gente acaba também, muitas vezes, atraindo pessoas mais parecidas com a gente o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que a diversidade ajuda muito a enriquecer o trabalho, a tomar as melhores decisões, né? Uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, em processo seletivo. Eu sempre gosto de trazer um case para discussão, para algumas posições, e trazer pessoas que me ajudem a fazer perguntas e questionar os candidatos, né, de acordo com aquele case de uma história prática ali que ele possa resolver, que nunca tem certo e errado, é muito para você entender qual vai ser aquela discussão e como você vai, né, qual é o seu raciocínio para resolver ou tomar alguma decisão. Então, assim, gente, diversidade, eu acho que para mim é o brilho da vida, sabe? Assim, você ter. E a gente sente muito isso em casa também, né? Depois que a gente tem filho também, e que o seu filho é completamente diferente de você, e que você vê que você não vai controlar e fazer com que ele seja sua cópia, né? E que vai ter o seu comportamento, vai agir da mesma forma que você. Você vai entendendo, né, e que ele só vai ser feliz se ele for ele mesmo também, você vai entendendo o quanto é importante você ter essa diversidade de pensamentos, de gênero e tudo mais. Acho que eu fui um pouco mais genérica, mas eu acho que é muito importante isso, né, e a gente vê, quando a gente entra em grupos que são predominantemente masculinos, você vê que, e até eu já participei de alguns grupos assim, principalmente associações, né?
quando eu assumi posições mais sênior de liderança, que você vai nas reuniões da associação e você chega e só tem homem, e eles estão falando de futebol e você não consegue entrar na conversa, apesar de eu adorar futebol, mas às vezes eu não conseguia entrar na conversa, e quando você fala alguma coisa que foge um pouco do modus operandi, né, daquela discussão, meio que a sua fala é abafada, né, e assim, então o quanto que isso perde em termos de riqueza nas discussões, né? Não, perfeito, Cristiane. Acho que você trouxe até lembrei aqui de um ponto aqui na empresa que a gente tem duas áreas, né, que é sempre o desenvolvimento e o produto. E a gente brinca que quando é a reunião da semana, como as pessoas, assim, são perfis completamente diferentes, sempre sai uma briga, mas sempre sai uma solução. Então, isso é, assim, fantástico. A gente brinca muito com isso e realmente isso. Acho que a diversidade faz a gente trazer muito o resultado e até é engraçado que, acho que um ponto para nós que somos empreendedoras pelo menos para mim, quando eu chego e falo, gente, esse produto que eu fiz, esse serviço que eu prestei, conseguiu chegar numa pessoa no final, eu sinto que valeu a pena tudo que a gente passou, todas essas brigas entre os times para chegar no resultado final. E aí, queria perguntar para a Luzia. Luzia, você já teve alguma inovação, algum empreendimento, algum serviço que você prestou que você falou assim, nossa, isso aqui eu fiz a diferença e isso fez você reafirmar essa sua trajetória toda no empreendedorismo com a inovação? Perfeito. Olha, eu trabalhei em muitas indústrias diferentes, né? Então, eu trabalhei em finanças, em banco, trabalhei em água, trabalhei em saúde, e não é por sua causa ou da crise aqui, mas saúde, eu acho que ela tem um quê de diferente, né? Porque afinal você está tratando da vida humana. Eu acho que saúde e educação, para mim, são as indústrias que mais aquecem meu coração. Então, independentemente, eu fiz muita coisa diferente no banco, por exemplo, ou na indústria, mas eu acho que na saúde, eu estava no meio da pandemia, então eu entendo que a gente, enfim, agregou muito valor porque nós estávamos falando de vida, né? E é engraçado isso que a gente falou da diversidade, antes de te dar o exemplo concreto, porque como eu trabalhei em muitas indústrias diferentes, eu trouxe coisas de uma indústria que não tem nada a ver, né, conceitualmente com a outra, e que eu usei o mesmo conceito, né? Então, por exemplo, quando você faz numa indústria uma distribuição num CD, né, num centro de distribuição de produtos, o que você tenta mitigar é você ter estoque demais, porque é dinheiro parado, ou estoque de menos, porque você não atende o mercado. E uma ATM, né, um caixa eletrônico de banco, é exatamente a mesma lógica. É uma lógica de CDs, são mini CDs espalhados no Brasil inteiro, onde você não pode deixar sobrar dinheiro, porque literalmente o dinheiro dorme, e você não pode deixar faltar, porque senão o cliente não pode sacar. E eu tive vários insights desse. Então, a questão de você ter a diversidade, inclusive de experiência, te abre caminhos que, no fundo, a inovação ocorre sem gadgets, sem tecnologias sofisticadas, nem nada disso. Agora, te dando um exemplo concreto de saúde, né? Eu vou te falar de uma que usou quase nada de tecnologia. Estávamos nós no meio da pandemia, quem é de São Paulo ou do Rio, enfim, o Grupo Fleury tem muitas marcas aí no Brasil, mas sabe que, assim, vamos dizer assim, o core do grupo é uma questão de acolhimento, é uma questão de people, né? E de pessoas e de aproximação com as pessoas. Mas estávamos nós no meio da pandemia. E eu lembro quando eu entrei no Fleury no final de 17, e a gente brincava com um dos diretores lá, a gente brincava, gente, vamos fazer que nem McDonald's, a gente põe o braço para fora, tira o sangue, e aí a gente vai embora. E a gente dava risada, porque a gente falava, imagina que isso vai ao encontro da cultura vigente. Mas a importância de você botar o cliente no centro. Quando você tira
os seus vieses, o seu mindset, o que para você é imprescindível como cultura, e você se despe disso, entendendo a dor do cliente, o que o cliente queria? Ele queria a distância maior possível de pessoas e nossos funcionários também. E o que a gente fez? A gente fez um drive-thru, foi um dos primeiros, depois, óbvio, a gente viu vários outros, mas a gente foi um dos primeiros a implantar a questão do teste de Covid e outros testes dessa maneira. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente fez um aplicativo muito rápido só para fazer o agendamento, para organizar as filas, né, para não ter fila no estacionamento nem nada, uma coisa simples do ponto de vista de tecnologia, mas a inovação veio por processo, a inovação veio por olhar para o cliente, e a inovação, na minha leitura, ajudou muita gente a salvar vidas, né, porque literalmente as pessoas sabiam ou não com mais segurança e evitavam a aproximação de potenciais outros. Porque vamos combinar, você está indo num laboratório que você desconfia que você tem alguma coisa. Então, quanto mais isolada tiver essa pessoa, para os outros, agrega valor. Então, eu te daria esse exemplo, mas tive vários outros ao longo do caminho, mas saúde é uma queridinha minha. A saúde é bacana que a gente realmente chega muito próximo ali de uma pessoa que está precisando daquele serviço assim, emergencial. Então, muito legal ouvir esse seu exemplo. Acho que é engraçado pensar, né? Antes era uma loucura colocar o braço para fora e falar, vamos fazer o exame. Agora é tipo assim, super normal. Você vai aqui, passa no drive-thru e faz. Muito bacana. Gente, a gente está chegando aqui mais no final do nosso painel, infelizmente. Faltam ainda alguns minutinhos. Mas antes da gente terminar, queria trazer uma pergunta que eu acho que vem aí para todas. Vou começar com a Alessandra, mas hoje, o que você, no seu dia a dia, você enfrenta de desafio, mas que você procura, o que você faz para superar esse desafio? Um desafio, obviamente, correlato em ser uma mulher dentro do ecossistema de inovação. Como que você enfrenta esse desafio e como que você resolve ele para que isso melhore aí, sendo claramente uma mentora para as outras mulheres que estão vindo. E eu tenho certeza que a cada ano, pelo menos aqui, eu vejo muito mais mulheres dentro desse ecossistema, mais lideranças assim incríveis e que servem cada vez mais de exemplo para a gente. Então, Alessandra, eu vou começar aí com você e depois passar para todo mundo. Bom, assim, eu acho que os últimos 10 anos da minha vida tiveram uma presença muito grande de mentorias, até porque eu estou numa faculdade, eu vivo com essas gerações, com esses universitários, com a criação de ideias. O que eu posso dizer é que eu vi uma mudança muito grande, né? Eu vi muito mais meninas se interessarem em criar suas startups, em terem os seus produtos. Para mim também foi um grande desafio, porque eu não tive uma mentora mulher, não porque não tenha zilhões de mulheres que eu admire hoje, que sejam grandes amigas e grandes conselheiras, mas no momento da minha formação, elas não eram conhecidas, eu não tinha acesso a elas. Então, também ser mentora de meninas foi um desafio para mim, porque eu tinha uma linha dura, eu tinha um tato meio masculino, para se dizer assim, porque foi o que eu recebi. A gente dá para os outros aquilo que a gente tem, né? O que a gente conhece. Então, eu lembro um dia que viraram assim para mim, nossa, eu sempre me referia aos meus mentorados como os meus meninos, né? E até um dia eu falei assim, você já parou para pensar o dia que você pegar uma menina, o que você vai fazer dela? E eu tenho muito orgulho, desde a primeira menina que eu peguei para mentorar, para ajudar a criar a sua startup, para ajudar os seus projetos. E isso foi uma mudança grande para mim, como também ser mãe. Porque quando a gente está mentorando, normalmente a gente mentora por afinidade, né? As pessoas nos buscam porque de alguma forma se identificaram com o nosso trabalho, com a nossa liderança, com o nosso conhecimento. E aí, a Cris falou uma coisa que é muito certa. O grande desafio é você amar desesperadamente alguém que é completamente diferente de você, né? Tem o seu sangue, o seu DNA, mas a cabeça é completamente diferente da sua, os pensamentos são diferentes dos seus. E muitas vezes, assim, a proximidade que eu consigo desenvolver com as minhas mentoradas
é completamente diferente do laço que eu consigo com a minha filha. Minha filha acha que eu estou toda errada em tudo. Mãe, não é nada disso. Então, isso é um desafio grande, conviver com essa diversidade, ter que aprender, e eu percebo que eu aprendo muito com isso, e eu queria dividir aqui uma passagem que eu acho muito importante como mãe, como líder, que tem um livro chamado História de Ninar para Meninas Rebeldes. Quem não conhece esse livro, leia. Ele está, acho que, no 3º volume. Cada página traz uma história de uma mulher que foi à frente do seu tempo e que disruptou, né, com seu comportamento uma série de padrões. E quando eu vi esse livro, eu fiquei encantada. Minha filha, na época, tinha 6 anos, estava se alfabetizando. Eu comprei aquele livro e fui dar para ela como se fosse a Bíblia. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, por que você está me dando esse livro duro, né? Porque a capa é dura, ele é largo, assim, ela estava na fase da alfabetização, que os livros são ainda flexíveis. Eu falei: filha, é para você saber que você pode ser o que você quiser na vida. E ela virou com a ingenuidade dela, de 6 anos, e disse assim: mas mamãe, por que eu não poderia? Então, quando a gente traz a nossa experiência, não significa que essas meninas vão ter essa experiência. Muitas vezes a nossa experiência não nos ajuda, ela nos cria crenças limitantes. E porque a gente viveu isso, não significa que as outras gerações vão viver também. A gente está construindo uma sociedade muito mais igualitária, com muito mais oportunidades, o que não significa que não existiram no nosso caminho essas barreiras que ainda não existem, mas que a gente espera de verdade, que a gente construa um ambiente muito melhor para essas meninas que estão aí e que vão arrasar sendo líderes em todas as áreas. Eu queria só deixar aqui meu contato, acho que essa é a minha última fala. Quem quiser depois bater um papo comigo, a melhor forma no Instagram é AleCFA, e mandar direct, sou eu que respondo, uma forma da gente manter contato, já que não tem perguntas e respostas aqui no painel. E obrigada pela oportunidade. Nossa, prazer demais ter você aqui com a gente, Alessandra. Vou passar aí para a Cristiane fazer também esse momento final. Boa. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que uma coisa que tem me ajudado e tem se intensificado nos últimos, talvez, 2 anos aí, pelo menos para mim, são esse tipo de conversas que a gente está tendo aqui. Eu acho que isso, em muitos aspectos, inspira e ajuda a fomentar essas discussões, ajuda a gente a trocar experiências e ver que todas nós passamos por situações muito parecidas, né? Então, em várias reuniões que eu participo, de discussões de painéis, depois eu recebo mensagens e falo: nossa, eu me vi naquele momento, nossa, eu gostei muito daquilo que você falou. Porque às vezes tem líderes que se colocam numa posição tão na estratosfera que é difícil as pessoas se identificarem, né? E eu acho que a gente tem essa obrigação de mostrar os seres humanos que somos, com todas as vulnerabilidades, com todas as dificuldades, porque isso gera uma conexão muito maior com as pessoas. Então, acho que assim, eu adoro participar desse tipo de discussão, porque sempre tem um residual depois e várias outras conversas, e tomara que a gente continue conectada aqui. Vou te chamar lá no Instagram, a Lê e a Luzia também. Mas, assim, o que eu quero agora investir mais do meu tempo, né, para o próximo ano, principalmente, inclusive estou discutindo isso bastante intensamente lá na Funcional, em termos de planejamento, é muito como a gente, como empresa, pode tratar esse tema das mulheres em tecnologia, que eu acho que é uma área que a gente tem que evoluir bastante. Pode ser que algumas não queiram, como a Lê falou, né? Não queiram estar nesse mundo do desenvolvimento, principalmente, mas tem uma série de outras áreas que eu vejo muitas mulheres crescendo de forma bastante consistente dentro de tecnologia, e eu acho que ainda tem um estigma muito grande de que tecnologia é uma área masculina,
eu mesmo tinha esse estigma, e quando eu vejo tudo que a gente conquistou, e eu conquistei junto com a Funcional nesses últimos 2 anos, sendo alguém que nunca tinha trabalhado com tecnologia, eu falo, gente, se eu conseguir, qualquer uma pode conseguir. Então, assim, óbvio que eu não entrei né, eu não fui lá desenvolver código, mas a gente consegue aprender sobre tudo, a gente tem uma capacidade infinita de se adaptar, de conseguir se conectar com novos ambientes. Eu acho que as mulheres são super, e às vezes é meio piegas, mas são super multifuncionais mesmo. A gente tem uma série de habilidades aí de adaptação. Então, assim, tecnologia é sim um lugar para as mulheres. E eu acho que a gente vai conseguir quebrar muitas barreiras aí de inovação e de aderir melhor à expectativa do cliente, trazendo mais mulheres para esse mundo. Tá? Então, assim, quero deixar aqui meu compromisso de que no próximo ano a gente vai ter um plano robusto aí para atração e retenção dessas mulheres nesse ecossistema. Perfeito. Passar aí para a Luzia finalizar para a gente. Tá, vou finalizar bem rápido. Eu simplesmente vou usar a sapiência da filha da Alessandra. Não ache que você não pode. Você pode tudo. Eu acho que o principal ofensor da gente, às vezes, somos nós mesmas, achando que a gente não pode fazer alguma coisa. Então, tenha autoconfiança, ignore tudo, e aqui eu estou falando de mulheres, mas estou falando de raça, estou falando de qualquer outra diversidade. Não ponha na sua cabeça o próprio viés. Você pode tudo que você tiver vontade de ser, e então vá em frente, seja feliz. E agradeço aí a participação com todas e também me coloco à disposição. Cris, depois a gente se fala, porque isso se conecta muito com o nosso grupo de mulheres. Obrigada. Gente, então, finalizando, muito obrigada pela participação de todas. Acredito que todo o público, assim como eu, ganhou 3 mentoras também. E a gente se vê por aí. Muito obrigada. Boa semana para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Abraço.